Boa noite, pessoal. Então, vamos começar agora mais uma aula de Prout. Toda quinta-feira à noite a gente está fazendo um estudo de Prout e tendo convidados, né? Como tem um tema muito importante em debate, a questão do lastro da moeda, monetização, houve esse debate em relação à economia nacional. Foi convidado aqui o José Luiz, que será apresentado em breve, e a gente vai iniciar a aula de hoje com um pequeno exercício de concentração para a gente ficar com a mente bem focada na conversa, tá bom? Então, eu convido o Dada Pranadip Sananda para fazer esse exercício conosco. Ok, gente. Sentar de maneira mais confortável. Tentar maneira manter a coluna reta. Relaxa o corpo. Fecha os olhos. E respirar lentamente e profundo. Concentrar na sua respiração. Agora imagina uma montanha linda. Sentar no topo naquela montanha. Olhando para baixo, você vê uma linda floresta. Na floresta você vê os pássaros, flores lindas, as cachoeiras, um lugar muito bonito. E você sente paz e tranquilidade do ambiente. Também você sente a presença da consciência infinita em tudo. Quando você inala, você sente uma energia infinita, pura, entra no corpo, energizando o corpo inteiro. Quando você exala, você sente cada vez mais
calma. Cada vez você exala, você sente cada vez mais calmo. Quando você inala, você sente uma energia infinita, pura, entra o corpo, fortalecendo o corpo inteiro. Quando você exala, você sente tranquila e cada vez mais calmo. Ok, James, namaskar. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar. Você quer apresentar ele, meu laranja? Posso apresentar. Bem, o palestrante hoje é o José Luiz Fevereiro, José Luiz Sampaio Torres Fevereiro. Ele nasceu em Moçambique. Tive o prazer de conhecer ele em 1985 e ele já era ligado nessa época às lutas sociais, né? Hoje em dia ele é botafoguense, é importante, Botafogo, né? E é comerciante de selos também, é espertizador de filatelia e já foi, acho que da executiva do PT algum período da vida dele. Depois ele agora está na executiva do PSOL. Economista, né, que já fala ali naquele negocinho, e é uma boa pessoa, tá bom? Nas casas. Vamos liberar aqui. Cadê? Isso, o microfone já está liberado e é todo seu. Então, José Luiz. Eu estou muito mal, muito mal. Só chegando muito cortado. Tá, agora eu acho que tá legal. O seu áudio ficou bom, tá? Meu áudio ruim ainda. Oi? O meu áudio é ruim ainda. Não, agora tá bom, tá bem legal. Estamos ouvindo bem agora. Okay. O som de vocês é chegando cortado aí. Eu não sei se pode ser pela falta da gente também estar transmitindo ao vivo pelo Facebook, se isso está consumindo a nossa internet. Será que eu vou ter que encerrar? Bom, eu vou encerrar aqui por um tempo e vamos continuar só pelo Zoom, que está gravando mesmo, depois eu posto, tá bom? Pode
pode começar a falar. Eu acho que mesmo se por um acaso eu perceber que a gente está ouvindo, se está cortando a sua fala, eu interrompo e pode. Pede para todo mundo tirar o som e imagem. Tem gente com câmera aberta e som também. Pede para tirar. Mas pode ser. Durante a palestra, a tela principal do palestrante. Então, quem está com o vídeo ligado pode desligar, por favor. Aí, na hora das perguntas, a gente reabre. Pode iniciar, Zé Luiz. José Luiz, está ouvindo a gente? Acho que travou. Então agora estou ouvindo bem. Pode começar, tá bom? Fica à vontade, a gente está todo mundo. Vamos lá. O tema seria discutir a monetização, essas coisas que o senso comum sempre associou à moeda. Vou perguntar agora se vocês estão ouvindo bem. Ok. Bom, pensa em economia como sendo posta por 5 agentes econômicos básicos, né? A União, os estados, os municípios, as empresas e as famílias. A economia basicamente funciona numa relação de trocas permanentes entre esses 5 agentes econômicos, de forma que a despesa de um agente econômico é a receita do outro. Quando a União contrata uma empresa para construir uma rodovia, ela está ornando uma despesa que é receita da empresa. A empresa contrata operários, engenheiros, funcionários administrativos. A despesa dessa empresa é a receita dos funcionários. Ambos pagarão impostos para municípios, estados e a União. E, portanto, esses impostos são a receita dos municípios, dos estados e da União. Toda a despesa tem na outra ponta uma receita igual ao valor. É assim, grosso modo, que a economia funciona. No entanto, esses 5 agentes econômicos não são iguais. Eles têm uma diferença fundamental, a diferença que existe entre a União e os outros agentes econômicos, que é o seguinte: a União, ela ordena os seus gastos na moeda que ela própria emite, e ela contrai dívida na moeda que ela própria, que é denominada numa moeda que ela própria emite, diferentemente de qualquer família. Um dos problemas que está mais ou menos generalizado no senso comum é de entender o orçamento da União como se fosse o orçamento de uma família. É frequente, inclusive, a gente ver comentaristas de economia em redes de televisão fazendo esse paralelo. Olha, o Brasil é como a sua família. Se a sua família ganhar 5 mil reais por mês e gastar 6, ela quebra. Isso, para uma família, é verdade. Claro, uma família pode gastar 6 mil no mês ganhando 5, desde que ela tenha uma previsão de, em meses futuros, compensar isso de forma a conseguir ter uma receita equivalente à sua despesa. Isso também funciona assim para empresas, porque se uma empresa tiver um faturamento de 10 milhões e uma despesa de 11, isso, no médio prazo, não é sustentável. Uma empresa pode ter um déficit durante 1, 2, 3, 4 anos, desde que ela tenha a previsão que nos anos seguintes ela passará a ter uma receita que lhe possibilitará cobrir a despesa
e pagar as dívidas que ela acumulou num período em que ela fez investimentos. Com a União não funciona assim. A União não precisa ter um orçamento equilibrado. Ao contrário disso, ela não deve ter um orçamento equilibrado, porque é do déficit da União que depende o superávit dos outros agentes econômicos. Todo o dinheiro que está na conta de cada um de vocês, ou de uma empresa que vocês tenham, originariamente ele saiu da União. É porque a União gastou em algum momento, que uma empresa recebeu, que um trabalhador recebeu, que o dinheiro circulou, e ele existe hoje depositado nas contas de cada um de vocês. Essa é uma característica que separa a União dos outros agentes econômicos. Para que os outros agentes econômicos possam ser superavitários, é preciso que a União seja deficitária. A situação de equilíbrio para a União é uma situação de déficit fiscal. Bom, como é que esse déficit fiscal é coberto? Ele é coberto com emissão de moeda e com emissão de dívida, que, por definição, é solvente. A dívida de qualquer um de nós pode, de uma hora para outra, se tornar insolvente, porque nós dependemos de receber de terceiros a moeda na qual é denominada a nossa dívida. A União não. A União é limite à moeda na qual é denominada a sua dívida. E ela sempre poderá pagar a sua dívida, ou pagar qualquer parcela de dívida que vença, porque ela é denominada numa moeda que a União emite. Aí entra a grande pergunta, mas a União pode emitir moeda à vontade? Não, ela não pode emitir moeda à vontade, mas ela não tem um limite monetário estabelecido a priori. O que determina se a União pode gastar emitindo moeda sem precisar retirar essa moeda de circulação, seja por imposto, seja por emissão de dívida, não é nenhum montante pré-estabelecido, o déficit não pode passar de X ou de Y, isso é tudo bobagem. O limite concreto é a capacidade real da economia dar conta de atender a essa demanda. É comum a gente ouvir dizer que a emissão de moeda gera inflação. Isso é bobagem. Emissão de moeda não gera inflação. O que gera inflação é se o conjunto de bens e serviços demandados numa economia é superior à capacidade dessa economia ofertar esses bens e serviços. Quando isto ocorre, o ajuste é feito pelo preço. Se uma fábrica de parafusos estiver produzindo 10 mil caixas de parafuso e tiver demanda para 11 e ela não puder aumentar a produção, ela vai aumentar o preço. Mas numa situação em que uma fábrica de parafusos pode produzir 10 mil caixas por mês e só está produzindo 7, pode-se aumentar a demanda, a União pode aumentar o seu gasto, pode emitir moeda, pode ordenar despesa, porque a economia tem capacidade de reagir a isso. Então, o limite que existe ao gasto da União não é nenhum limite arbitrário determinado por um orçamento equilibrado que só existe na fantasia de alguns. O limite concreto à capacidade da União ordenar gastos é a capacidade da economia real, empresas, cidadãos, pessoas, trabalhadores, mão de obra disponível, dar conta de atender a essa demanda. Esse é o limite real. O momento da União reduzir os seus gastos não é quando o seu orçamento está mais de um jeito ou mais do outro. É quando a economia está próxima ao pleno emprego, é quando a indústria está perto de operar com toda a sua capacidade produtiva. Nesse momento, é o momento da União reduzir o seu gasto, porque é o momento de esfriar a economia, para que o desajuste entre demanda e oferta não seja corrigido via elevação de preço. Então, a inflação é sempre um fenômeno de desajuste entre oferta e procura. Não é um fenômeno monetário, não é um fenômeno ligado à quantidade de moeda. Então, isso é o primeiro ponto básico que é preciso entender e que vai na contramão daquilo que a gente costuma ouvir, entra governo, sai governo, que é o mito do orçamento equilibrado. Eu vou dar aqui alguns exemplos numéricos. Todos nós ouvimos, a partir de 2015, que era necessário fazer um ajuste das contas públicas,
porque o orçamento da União em 2014 teve um déficit fiscal de 0,2% do PIB e era necessário voltar a ter superávit. Bom, fazem uma política de ajuste fiscal, cortam brutalmente despesas em 2015 e o que acontece em 2015? O déficit fiscal da União vai de 0,2% do PIB para 1,9% do PIB. E em 2016 vai de 1,9% do PIB para 2,6% do PIB, continua aumentando. Por quê? Porque as políticas de ajuste fiscal, elas nunca tiveram, ao contrário do que dizem, o objetivo de equilibrar o orçamento. Elas tiveram o objetivo, e nesse sentido foram bem-sucedidas, de provocar uma recessão e criar desemprego, para rebaixar o custo do trabalho. E por que isso? Porque a situação que o Brasil vivia em 2013 e 2014 era uma situação próxima ao pleno emprego, com desemprego estrutural da faixa de 6,5%, que no Brasil é o que a gente chama de desemprego friccional, é o cara que sai de um emprego e ainda não entrou num outro, mas, enfim, é algo próximo ao pleno emprego. E nós tínhamos a indústria com um nível de produção muito próximo à sua capacidade. Neste cenário, os salários subiam acima dos ganhos de produtividade. Por quê? Porque num cenário de pleno emprego, o cara ganha R$2.000 numa empresa, a empresa em frente abre contratação, não tem mão de obra disponível, mas ela paga R$2.300. O cara sai de um emprego e vai para o outro. Ou seja, a força de trabalho tinha um poder de barganha grande. E como conseguia, em termos reais, ganhos de salário acima da produtividade, o ganho salarial avançava em cima da taxa de lucro das empresas. O objetivo do ajuste fiscal foi provocar desemprego, reduzir o custo do trabalho e recompor taxa de lucro das empresas, numa avaliação que a recomposição da taxa de lucro das empresas era pré-requisita que elas voltassem a investir. Essa foi a política. A evidência empírica disso é que as políticas de ajuste fiscal não equilibraram o orçamento. Ao contrário. A política de ajuste fiscal que começa em 2015, no segundo governo Dilma, prossegue com o governo Michel Temer e continua agora com o Bolsonaro e Paulo Guedes, não equilibrou orçamento algum, mas provocou um tremendo choque de desemprego e uma redução significativa do custo de trabalho, ou seja, da renda líquida do trabalho. Esse era o objetivo. E esse objetivo ele foi atingido. O problema é que, quando se provoca uma recessão, a ciência econômica sabe como entrar nela. Sair dela nem sempre é simples. E, principalmente, porque desde 2016 nós temos equipes econômicas que dizem que a crise econômica será superada pelo investimento privado. Isto não é verdade. E, assim, eu imagino que hajam alguns empresários aqui, além do Marco Silveira, que eu conheço já há muito tempo, mas eu pergunto o seguinte: se a sua loja ou a sua fábrica estiver vendendo menos do que ela pode, você vai investir. Faz alguma diferença para você que o orçamento esteja equilibrado, que as contas públicas estejam em equilíbrio? Você pode vender 10 e vendendo 7, você abrir uma outra loja? Você vai montar uma outra linha de produção na sua fábrica? Não vai. O que determina o investimento privado é a possibilidade, é a perspectiva que o empresário tem de que, no momento seguinte, haverá demanda se ele aumentar a produção. Portanto, ele vai aumentar a produção, vai comprar mais máquinas, vai ampliar a fábrica, porque ele sabe que ele, em vez de vender as tais 10.000 caixas de parafuso, ele tem a expectativa de que daqui a 6 meses ou um ano ele vai poder vender 12 ou 13. Então, ele vai ampliar a sua fábrica, contratar mão de obra, comprar máquinas e ampliar a produção. A política de recessão que foi pensada, que foi planejada, que foi executada com o objetivo de criar desemprego para recompor taxa de lucro, criou uma armadilha que eles não sabem sair dela, que é o seguinte: como pôr fim a isso? Só uma forma: é pelo setor público, é pela União. Não é por estados e municípios, porque estados e municípios têm a mesma restrição que famílias e empresas.
Não podem gastar mais do que aquilo que arrecadam em impostos. Porque nem municípios, nem estados, ou o GDF, emitem moeda. Nenhum deles tem capacidade de arbitrar a taxa de juros sobre a sua dívida pública. E, portanto, eles precisam ter um orçamento que ande mais ou menos antenado com a expectativa de arrecadação fiscal que eles terão. A União não, ela pode ter déficit. E a principal prova disso é agora. Né? Praticamente, há muito pouca gente dizendo, nem os famosos comentaristas econômicos da Globo, que sempre falaram que o dinheiro tinha acabado, que o Brasil estava quebrado, que não podia gastar mais, todos eles agora dizem que a União tem que gastar para enfrentar a pandemia. E que isso não é um problema. E que não é problema repassar 60 bilhões aos estados, que não é problema gastar 120 bilhões com auxílio. Claro que não é problema. Nunca foi problema. A União pode fazer isso em cenário de crise. A polêmica com eles é outra. O que é crise? Para eles, a crise começou agora porque a pandemia paralisou as empresas. E, portanto, paralisou o processo de formação de lucro das empresas. Mas e antes? Com 12 milhões de desempregados, com 15 milhões de subempregados e com os 4 milhões a 5 milhões de desalentados, não vivíamos uma crise? Não havia uma crise que justificava uma ação da União no sentido de ampliar o seu gasto, ampliar investimentos, mesmo que isso implicasse em déficit fiscal, isso não tem importância nenhuma. Isso não ia gerar inflação, por quê? Porque nós temos uma enorme quantidade de desempregados e nós temos capacidade ociosa na indústria para aumentar a produção a qualquer momento, desde que haja demanda. Moeda tem lastro? Moeda não tem lastro. Moeda já teve. No século XIX, as moedas de ouro e prata tinham um componente metálico. Isso começa a acabar à medida que os países vão saindo do padrão ouro. Um foram os Estados Unidos. O dólar deixou de ser linkado ao ouro em 1971. Daí em diante, a moeda é meramente fiduciária. Ou seja, ela funciona porque as pessoas confiam nela. Por que cada um de vocês aceita reais? Vocês aceitam reais porque sabem que o seu vizinho aceitará reais, que a loja da esquina aceitará reais e que vocês pagarão os seus impostos em reais. Portanto, vocês aceitam reais. Essa é a razão. Não tem nenhuma equivalência, nenhum lastro, não tem ouro depositado em Banco Central, não tem nada disso em lugar nenhum do mundo. Não há ouro no Fort Knox que dê lastro ao dólar. O dólar não tem lastro nenhum, a não ser a credibilidade que as pessoas aceitam dólares porque sabem que o dólar será aceito em qualquer lugar do mundo a qualquer tempo. Portanto, é considerado reserva de valor. Nós temos um enorme trunfo. A nossa moeda, o real, é reserva de valor para um universo de 210 milhões de pessoas. Olha a diferença em relação à Argentina. Na Argentina, ninguém poupa em peso. Ninguém acredita no peso. O peso argentino não é considerado pelo cidadão argentino reserva de valor. As poupanças pessoais argentinas são em dólar. Aqui não. As pessoas poupam em real. O real é aceito como reserva de valor. O real tem credibilidade. O real é considerado reserva de valor para 210 milhões de pessoas que aceitam pagamentos nessa moeda e fazem as suas economias nessa moeda. Isso é um enorme trunfo econômico. Isso é um fator de soberania. Um país que tem uma moeda própria, na qual em que a sua dívida pública é denominada nessa moeda própria, e que a sua população aceita essa moeda como reserva de valor, tem um enorme poder para fazer com que a União possa desenvolver políticas anticíclicas que, de forma permanente, combatam o desemprego estrutural, garantam um patamar de gastos da União que tem que estar ancorado não com o equilíbrio fiscal, mas com a otimização dos fatores de produção. O gasto da União tem que ser aquele suficiente para que o desemprego seja baixo e para que a indústria opere perto da sua capacidade. Nem mais e nem menos. Se você chegar num ponto onde o desemprego passa a ser muito pequeno e passa a haver dificuldade de contratar mão de obra,
é o momento da União segurar os seus gastos, porque aí vai gerar inflação. Se você tiver uma situação em que a indústria está operando a plena carga, já tivemos isso. Fila para comprar carro. O cara ia à concessionária e a concessionária dizia que só entregava o carro 2 meses depois. Essa é uma situação em que é necessário puxar o freio, é necessário reduzir gastos da União, é necessário desaquecer a economia para que não gere inflação. Nós vivemos um cenário oposto a esse. Já vivíamos em fevereiro desse ano, não é a pandemia que criou isso. Esse cenário já estava posto. Um cenário onde a capacidade produtiva era muito superior à oferta, onde a indústria poderia estar produzindo mais do que aquilo que efetivamente produzia. O comércio tinha a capacidade de vender mais do que aquilo que efetivamente conseguia vender. E isso significava claramente uma coisa: a União, que tem esse papel regulador sobre a economia, não estava cumprindo o papel de garantir o patamar mínimo da demanda para otimizar os fatores de produção, minimizar o desemprego e melhorar a renda de todo mundo. Se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, enfim, acho que seria isso agora, né? Vamos então abrir espaço para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, por favor, aperta esse botãozinho que tem ali no 3 pontinhos ali embaixo quando você toca na tela e levanta a mão ou escreve que quer fazer a pergunta para a gente criar uma sequência, tá? Eu queria começar, então, aproveitando aqui a conversa para fazer a primeira, já que eu estou falando, né, para fazer uma primeira pergunta, que seria em relação às moedas sociais, que algumas comunidades foram desenvolvendo, e elas, na verdade, acho que elas estão com o lastro delas baseado quando no caso da moeda social brasileira, o lastro acho que é o real, o próprio real, né? Então, dessa maneira, não afetaria a economia. O que você teria a dizer sobre essas moedas sociais? Respondo de uma em uma ou faz um bloco de perguntas? Acho que pode responder essa enquanto o pessoal vai se inscrevendo para se... Tá bom. Olha, as moedas sociais, elas normalmente surgem em períodos de crise econômica, onde a moeda nacional se torna escassa, criam-se as moedas sociais. A Argentina foi o grande laboratório disso na crise de 2001. Uma brutal recessão, uma crise medonha, e criaram-se moedas sociais de comunidades, prefeituras criaram suas moedas, em que elas pagavam os salários do funcionalismo na moeda delas e aceitavam isso em impostos. Isso, evidentemente, não é uma boa situação. Eu não acho que seja um sintoma de vitalidade a existência de moedas municipais ou moedas provinciais, como a Argentina teve. Aqui, se viesse a ocorrer, seriam moedas estaduais ou moedas comunitárias. Não é um sintoma de vitalidade, ao contrário, é um sintoma de uma doença. A doença é a escassez da moeda nacional. O fato de que está difícil conseguir reais e, na ausência de reais, para dinamizar a atividade econômica, criam moedas paralelas que, por terem aceitação, no caso das moedas municipais que foram criadas na Argentina, como a municipalidade aceitava essa moeda no pagamento dos seus impostos, o comércio acabava aceitando porque tinha o que fazer com elas, tinha uma utilidade a dar a elas, né? Era um sintoma de uma crise. Tanto que, à medida que a Argentina superou a crise, essas moedas foram sendo extintas, elas foram desaparecendo, né? Eu não, assim, quando eu vejo surgirem moedas comunitárias ou moedas de entes subnacionais, como prefeituras ou estados, eu fico preocupado, porque isto é um sintoma de um problema, isto não é uma solução, isto é um improviso que se faz face a um problema que não está sendo resolvido por quem deveria resolver o problema. De uma certa forma, deixa eu dar aqui um exemplo. A gente está tendo na pandemia a criação de uma espécie de moeda social. Eu vejo, por exemplo, livrarias que tiveram que fechar,
fazendo campanhas para vender vouchers. As pessoas compram em reais um voucher que lhes dá direito a comprar livros quando a livraria reabrir. E dessa forma a livraria consegue pagar o aluguel, consegue pagar salários e consegue se manter. Eu vejo restaurantes fazendo o mesmo, vendendo vouchers de refeição para os seus clientes habituais, para poderem manter o restaurante vivo, para na reabertura eles, com esse voucher, terão direito a exercer o consumo correspondente ao voucher. Isso é uma forma de moeda social. E ela é um sintoma de uma crise, é sintoma de um problema. Alguém quer fazer uma pergunta agora? Pode desmutar o seu microfone e fazer, senão eu vou continuar perguntando aqui. Eu tinha uma pergunta sobre... Posso fazer rápida? Pode sim. Se é um sintoma de um problema, certo? De quem é a responsabilidade de resolver esse problema? E essa entidade resolveria esse problema indefinitivamente, assim, é uma solução de longo termo? Essa é a minha pergunta. Então, nesse momento que a gente vive a pandemia, em algumas circunstâncias, esse esquema de vouchers, por exemplo, que livrarias e restaurantes estão fazendo, ele é inevitável. Ele é inevitável porque é uma forma de buscar a solidariedade dos clientes tradicionais para manter o empreendimento de pé, né? Portanto, agora, isso é algo transitório. Evidentemente, isso não é projeto de longo prazo, nem para um restaurante, nem para nenhuma atividade econômica, né? Em algum momento, isso vai ser superado. Com relação às moedas comunitárias, que de uma forma mais estrutural acabam surgindo aqui ou acolá, elas refletem a crise econômica, elas refletem o desemprego. Na medida em que as pessoas estão desempregadas e, portanto, não têm acesso a reais, e isso se generaliza em comunidades pobres, comunidades periféricas, o dono da venda não consegue vender porque o consumidor dele está desempregado, o consumidor dele presta um serviço para um vizinho, mas que, por sua vez, não tem dinheiro para pagar. Isso cria um círculo vicioso. Só quem pode resolver isso é a União, a partir de uma política econômica que minimiza o desemprego. Só políticas macroeconômicas que operem na lógica de reduzir o desemprego, de reduzir a subutilização da capacidade produtiva, é que podem resolver problemas dessa natureza. É uma coisa que eu fico muito espantado, como há um senso comum que é muito baseado na economia de uma dona de casa, que não pode gastar mais do que aquilo que recebe, de salário, mas que não se aplica para a União, mas como isso colou. E, por outro lado, as pessoas acham normal que um país com 210 milhões de pessoas possa ter 30 milhões querendo trabalhar e não tendo trabalho. Olha o desperdício que significa isso. O desperdício de geração de riqueza, de geração de serviços, de produto. Tem 30 milhões de pessoas no Brasil que ou não trabalham e queriam trabalhar, ou trabalham aquém do que gostariam. Tem um bico, trabalham 3 horas, fazem um serviço eventual, fazem algum tipo de serviço quando aparece, alguns dias por mês, mas não todos. Nós temos 30 milhões de pessoas subutilizadas. Isso é um problema. Nenhuma economia pode conviver tranquilamente com isso. Ter 30 milhões de pessoas que não estão produzindo da forma que gostariam, da forma que se dispõem, da forma que poderiam. Esse é um problema. E esse é um problema da macroeconomia. E a macroeconomia é quem toca é o governo federal. Mas minha pergunta é mais tipo, quem é a responsabilidade de combater o desemprego? E o que significa exatamente pessoas subutilizadas? Subutilizadas por quem? Quem estão utilizando as pessoas, né? Subutilizado, por exemplo, o cara é pedreiro, mora numa favela, na favela da Maré. E ele, como é que ele vive? Ele tem um emprego? Não. Ele trabalhava numa obra importante, que fechou, que parou, que ficou pronta e não se abriu outra.
E agora ele está em casa e 3, 4 vezes por mês ele arruma um bico para fazer. Alguém que tente consertar um muro que caiu, alguém que tente... Aí o cara vai lá e durante 2, 3 dias tem um trabalho, recebe por isso e depois fica mais 10 dias em casa esperando um outro bico. Essa pessoa está subutilizada. Essa pessoa queria trabalhar de segunda a sexta-feira, 4 semanas por mês e não consegue, porque não encontra onde trabalhar. Uma diarista que só consegue trabalhar com diária 2 vezes por semana. Nas outras 3 dias ela não tem onde trabalhar porque ninguém a contrata. Isso é gente que tem um nível de ocupação abaixo daquilo que ela queria. Ela está produzindo menos. Empresas, por exemplo, que estão operando que normalmente funcionavam com 2 turnos, indústrias, e estão funcionando com um turno só. Estão colocando uma parte dos trabalhadores em casa com redução de salário ou antecipam férias, dão férias coletivas, de forma que elas não tenham mais gente trabalhando do que a demanda que elas têm. Temos ali um contingente de pessoas subutilizada. A subutilização ela ocorre em todo o cenário onde alguém quer trabalhar 40 horas por semana e só consegue trabalhar 15, ou 20, ou 25, ou 5, ou 10. Isso é muito característico de períodos de crise como aquele que vivemos, desde 2015. Desde o fim do governo Dilma Rousseff. Mas a minha questão é mais tipo, quem coloca uma pessoa no lugar de ser pedreiro, de ser diarista, né? Tipo, como isso acontece, né? Uma pessoa querer trabalhar 40 horas tem mais a ver com uma pessoa querer comer, ter dinheiro para pagar aluguel, do que de fato querer trabalhar, né? De uma forma oficial. Então, ou estrutural. Olha, mas, tipo, quem exatamente coloca essas pessoas nessa posição de ter esse papel trabalhista, de ser pedreiro e não poder trabalhar 40 horas? Bom, ser pedreiro é uma função que vai existir em qualquer economia, né? É necessário pedreiros. A diferença é que em sociedades que têm um grande contingente de pessoas com baixa formação acadêmica, com baixo nível de escolaridade, normalmente a oferta de mão de obra para esse serviço é maior e eles são, em geral, mal remunerados. Mas se você for pedreiro na Europa, você vai ganhar razoavelmente bem se comparado com o que você ganha aqui, porque lá não há tanta oferta assim de gente para fazer esse tipo de função. Então, assim, a gente reflete uma realidade onde nós temos uma sociedade muito desigual e essa desigualdade se manifesta também no acesso à escolaridade e ao tipo de escolaridade. E não é só a escolaridade formal, porque se você pega 2 jovens, ambos concluíram o ensino médio, mas um concluiu o ensino médio numa escola pública da periferia e o outro num colégio particular, numa área de classe média alta, o nível de formação que ambos têm é completamente diferente e o nível de desigualdade entre eles não se mede pelo diploma, que aparentemente é igual. Se mede por um conjunto de saberes, um conjunto de conhecimentos que vão além do currículo e que fazem uma enorme diferença, né? Então, o nosso ponto não é a gente dizer que a profissão de pedreiro não deveria existir, ela deveria ser melhor remunerada. E para que fosse, era necessário que nós tivéssemos um padrão de escolaridade que possibilitasse que ser pedreiro fosse uma escolha por bons motivos e não uma escolha por ausência de alternativas melhores, que é o que em geral ocorre, né? O trabalho manual no Brasil é historicamente desvalorizado. Isso tem razões nas nossas origens. O que determina a sociedade brasileira não é, ao contrário do que a sociologia uspiana e o Raimundo Fauro diz, não é o patrimonialismo, a herança do patrimonialismo ibérico. O que determina a sociedade brasileira é a herança de 350 anos de escravidão, onde o trabalho braçal, o trabalho manual, sempre foi sinônimo de degradação, sempre foi sinônimo de algo desvalorizado, sempre foi sinônimo, era comum
assim, a elite brasileira no século XIX, um elemento de diferenciação de classe era a pessoa ter as mãos brancas e sem calo. Não ter calo nas mãos, porque significava que aquela pessoa não lidava com trabalhos manuais, com trabalhos braçais. As mulheres terem muito brancas é porque elas não pegavam sol na colheita da cana ou do café. Era padrão de beleza das filhas da elite serem muito brancas, porque elas ficavam em casa, não precisavam trabalhar, não precisavam se expor ao sol. Conceitos desse tipo fazem parte de uma herança que nós carregamos até hoje, que é a herança da desvalorização do trabalho manual, do trabalho braçal, trabalho que envolve esforço físico, e uma valorização do trabalho intelectual. Diploma universitário meio que substituiu o título de nobreza aqui, né? O sujeito deixou de ser o barão de não sei de onde para virar o senhor engenheiro, o senhor doutor, o senhor advogado. Isso é uma herança de 350 anos de escravidão. Você tem sociedades menos desiguais. Você for na Suécia, é absolutamente frequente você ver um pedreiro, um bombeiro ter um padrão de renda muito próximo ao médico. Muito próximo. Por quê? Porque o serviço que ele faz é especializado, não é qualquer um que o faz, e não há, exatamente por serem sociedades menos desiguais, não há tanta oferta de mão de obra para trabalhos que, em tese, requerem um padrão de escolaridade formal menor. Agora seria Ari Moraes que levantou a mão. Então, agradecer a presença do José Luiz, a palestra, brilhante, né? Formação. Para nós que militamos no movimento de Prout, a gente luta muito pelo trabalho emancipado, né? Para que o trabalho não tenha o elemento de subordinação nem de exploração, né? Tão presente na economia capitalista. E a gente, do movimento, procura sempre construir a auto-organização dos trabalhadores nos seus territórios, que a gente chama de unidades socioeconômicas. E se é verdade que a autoridade monetária centraliza a emissão da moeda e, num momento de crise provocada pela classe exploradora, como você disse, para aumentar a mais-valia, né? O seu lucro dos explorados, é também um instrumento, do ponto de vista revolucionário, esses trabalhadores emitirem moedas para superar essa crise do desemprego, a partir da perspectiva de que quanto mais a moeda circula nesses territórios, mais geração de trabalho, mais geração de renda que vai ter. Eu acho, então, nesse ponto de vista, eu acho que as moedas sociais, ela pode contribuir, primeiro, para você lastrear a moeda em trabalho, né? E não mais em cima daquilo que a autoridade monetária define, né? A emissão da moeda. E que ela, controlando, ela pode colocar um país numa recessão profunda e no desemprego. Então, acho que dentro dessa perspectiva da auto-organização, do trabalho libertador da classe trabalhadora, eu acho que as moedas sociais ela é um instrumento importante para que os trabalhadores saiam dessa crise, saiam do desemprego nesses territórios e que possam, sim, aí tomar a economia na mão deles e que eles possam superar essa crise do capital. Eu acho que aí esse processo, lógico, é um processo sistêmico no território, não é só a moeda, mas todo o processo de organização de cooperativas e planejamento, que a gente pensa em Prout, a gente pode, aí sim, começar a se libertar dessas amarras da centralização econômica. Aí eu queria um pouco dialogar sobre
essa perspectiva que nós trabalhamos em Prout com aquilo que você falou da crise da moeda, sim, é uma verdade, que as moedas sociais ela nasce nas crises, mas ela também pode ser superadora e emancipadora para o trabalho humano nesses territórios. E mesmo em economias socialistas, eu ouvi dizer, não tenho como comprovar, mas o Thiers, quando era ministro da Economia, ele incentivou as moedas locais lá, mas isso não foi avante, até porque Thiers saiu, mas eu não tenho como comprovar isso com dados, mas já ouvi falar que as moedas sociais lá, moedas locais, era uma das políticas econômicas que o Thiers estava implantando em Cuba. Então, eu queria deixar claro o seguinte: eu não sou contra as moedas sociais. Eu constato é que, quando elas se generalizam, é um sintoma ruim, é um sintoma que é uma crise. Normalmente, elas são uma resposta das periferias, das comunidades, a partir da sua auto-organização, à escassez da moeda nacional. Em momento de crise, de desemprego, de subemprego, a moeda nacional real se torna escasso nessas comunidades, e isso acaba tendo um efeito nefasto, que ela potencializa a crise, porque, se não há reais, o vizinho do lado pode querer o serviço de um pintor, o pintor mora ao lado dele, mas ele não tem reais para pagar o pintor não lhe pinta a casa, e, por outro lado, o vizinho do lado pode ter algum serviço a prestar ao pintor e não o faz porque o pintor também não tem reais. A emergência de uma moeda local, ela resolve esse problema, né? Porque ela transforma, ela cria um equivalente ao serviço do pintor na casa do vizinho da esquerda, que depois o vizinho do lado esquerdo vai contratar o serviço do outro vizinho nessa equivalência. Portanto, são sempre respostas que buscam minorar as consequências de uma crise. O que eu quis dizer aqui é: eu não gosto quando elas surgem de uma forma significativa, porque elas são um sintoma de crise. Mas eu dou total apoio à iniciativa de fazer isso, porque sem elas, a crise se aprofundaria nessas comunidades. O segundo elemento, que eu acho que é tão importante quanto, normalmente o surgimento de moedas comunitárias são o subproduto de um processo de auto-organização. São decorrentes de um processo em que pessoas que vivem os mesmos espaços, no mesmo território, convivem com problemas da mesma natureza, buscam uma solução comum para tentar reduzir o impacto da crise econômica. A experiência argentina foi espetacular sobre esse ponto de vista, porque criou um colchão de sobrevivência que facilitou muito para que as pessoas conseguissem atravessar aquele ano 2001, 2002 em melhores condições. No Brasil, as experiências que existem disso, em algumas comunidades existem já há muito tempo, e elas prosperam mais e prosperam menos conforme o ciclo econômico, né? Se a economia vai bem, elas são menos utilizadas ou desaparecem. Se a economia vai mal, elas ressurgem, ganham peso. Elas são uma resposta da auto-organização que tem que ser valorizada. O que eu quis dizer aqui é uma outra coisa, é que, quando isso acontece, é um sintoma de que é um problema. E nós temos que, por mais que seja importante ajudar e incentivar a auto-organização e as saídas locais, não podemos perder de vista que é absolutamente necessário que haja mudança na forma como a União e aqueles que dirigem o país veem a crise econômica. O principal... Eu, como economista, sou oposição aos governos assim, há muito tempo, né? Aos últimos, então, nem se fala. Mas é curioso como é que gente que defendia um programa ao qual me opus em 2015, 16, 17, 18, hoje concorda comigo em muita coisa sobre a forma de enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. O Estado tem que gastar, a União tem que ajudar estados e municípios, o benefício de R$600 tem que ser prorrogado pelo menos até o fim do ano, se possível o valor tem que ser ampliado, e o gasto que decorrer disso não é um problema, o gasto que decorrer disso é o que vai manter a economia viva. Há muito economista liberal, com o qual eu sempre discordei, que hoje concorda com isso. Qual é a minha divergência com eles?
é porque, para eles, a crise é a crise provocada pelo coronavírus. Para mim, 30 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas também já era uma crise que exigia da União medidas dessa mesma natureza. A gente tem agora a pergunta do Leonardo, que seria sobre a situação, voltando então, né, para aquela sua fala sobre a situação de pleno emprego, e que ele está perguntando, mas porque você disse, quando a gente tem uma situação de pleno emprego, é aí que surge a inflação, porque as empresas começam a inflar os seus preços. E aí ele pergunta, né, mas invariavelmente é isso que acontece? Quer dizer, se você tem uma situação de pleno emprego, você tem uma consequência como uma inflação, ou pode ser controlado de outra forma, ou tem outras saídas? Vamos lá. Se você tem uma situação de pleno emprego, que normalmente vem associada à plena utilização da capacidade produtiva da indústria, e você começa a ter a União, que é quem tem um papel indutor sobre a economia muito grande, a União continua com o pé embaixo, acelerando gastos, contratando novas obras, fazendo novos projetos e tal, ela vai estar exercendo uma pressão sobre o mercado de trabalho, uma estrutura produtiva, além do que essa estrutura produtiva e esse mercado de trabalho conseguem dar conta. O que é que acontece aí? Uma empresa, para assumir um contrato novo, ela vai ter que rescindir o velho, porque ela não vai conseguir dar conta dos dois contratos. O que é que ela faz? Ela negocia um preço mais alto no contrato novo, que lhe justifique rescindir o contrato velho. Numa situação dessas, todos vocês que acompanharam, os aluguéis brasileiros subiram exponencialmente até 2014. Por quê? Porque, como houve um período aí mais ou menos alargado de crescimento econômico, muita gente melhorou de renda e exerceu uma demanda sobre imóveis que o setor imobiliário ainda não tinha construído. Porque a decisão de construir até que o imóvel fique pronto são 2 anos e meio. Né? E a consequência disso é que um aluguel de 2011 era mais ou menos a metade do que era esse mesmo aluguel em 2014. E agora é o oposto. Agora as pessoas não conseguem, por conta da crise, não conseguem mais pagar aluguéis, saem de apartamentos mais caros para apartamentos mais baratos, e isso acaba baixando os aluguéis. É um sintoma disso. Quando a economia acelera, ela cria uma demanda. Eu citei o caso dos imóveis, porque os imóveis, da demanda para a ampliação da oferta, tem um gap aí de 2 anos e meio. Se há um crescimento rápido da demanda por imóveis de um determinado padrão, o mercado imobiliário só conseguirá atender isso no mínimo 2 anos e meio depois. Nesse período, os preços sobem. O ajuste é feito via preço. Isso ocorre com tudo. Eu me lembro em momentos onde a indústria automobilística não estava conseguindo dar conta das encomendas. Você ia na concessionária para comprar o carro tinha um preço tabela, a fábrica dá lá o preço tabela, o carro custava 54 mil reais. Uma concessionária só te vendia com uma série de adicionais que faziam o carro custar 70 mil. Eu entendo muito pouco de carro, não tenho carro há 25 anos, né? Aboliu o carro em 1995. Mas só podia comprar se tivesse rodas não sei o quê, espelho não sei o que lá, uma série de aditivos que a concessionária punha no carro para ela poder ganhar mais na venda do carro. E ou você comprava o carro assim, ou entrava numa fila de 2, 3 meses esperando que a fábrica entregasse o carro que você queria. Isso aconteceu, eu tenho 59 anos, eu vi ocorrer isso em vários momentos. Talvez o momento mais dramático disso tenha sido na época do Plano Cruzado, onde literalmente você não conseguia comprar um carro, a não ser que você comprasse um carro com rodas magnéticas, com rodas de magnésio, tinha uma série de aditivos que eu não lembro mais o nome, mas que eram a forma de você pagar um sobrepreço num período em que o preço estava, em tese, congelado.
Então, quando você tem uma situação desse tipo, é necessário que a União reduza o seu gasto, adie projetos de investimento, segure despesas para não pressionar a capacidade produtiva, quando ocorre isso. Isso não tem nada a ver com emissão de moeda. Isso aí tem a ver com você não exercer sobre a economia uma demanda superior à capacidade da economia atender a essa demanda. Agora seria a pergunta do Alexandre Anil. Cadê? Pode fazer a pergunta. Você está com o microfone mudo, tá? Desculpa, eu pensei que eu já tivesse com o microfone aberto. Está me ouvindo agora? Pode falar. Tá, obrigado, Zé Luiz. Muito obrigado pela sua exposição e sua disponibilidade. Queria assim, me ater um pouquinho mais ao tema, que acho bastante pertinente, né, que é a questão da soberania pela moeda. E, assim, do que eu consegui captar do que você entendeu e do que eu também entendo como soberania pela moeda, quando a União, no caso, como você bem disse, né, a União é o ente, né, que tem a capacidade de imprimir moeda, enfim, colocar moeda no mercado para que dê lastro ao que é produzido no país. O que eu queria colocar é o seguinte: hoje se fala, aí, né, essa explicação que você colocou muito bem também sobre esses dogmas, né, que nos são impostos, né, que na verdade assim não há nenhuma explicação lógica para se dizer que tem que haver corte de gasto, essa comparação absurda também, de dizer que um país se compararia a uma casa ou a dona de casa que tem que controlar as despesas. Isso nada mais é do que uma forma de enganar mesmo, né? É a mídia que nos massacra com esses conceitos falsos e acaba que são conceitos simples, né, de serem impostos, e para você desconstruir isso, de fato, é muito difícil. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: o Brasil hoje, após o golpe e tudo mais, eu vejo que a meta do governo atual, e que na verdade já foi iniciado pelo governo Temer, né, pelo governo do golpe do Temer, jogar o Brasil novamente numa espiral de dívida, né? E para encurtar, eu só acho que isso ainda não aconteceu pelas reservas que nós temos, né? Que o Paulo Guedes está tentando queimar de qualquer forma, não consegue negar esforços para queimar as reservas e nos jogar de novo no colo das dívidas dos FMIs e bancos mundiais da vida. E aí, tentando assim problematizar um pouquinho mais essa questão, a gente tem os Estados Unidos que está nessa situação caótica e que, a pretexto de querer combater a crise que chegou assim com mais força com o coronavírus, era uma crise que já estava instalada e era uma questão de tempo que essa derrocada acontecesse. Vamos dizer que o coronavírus foi só o empurrãozinho final. E aí, então, veio essa não sei se vocês estão acompanhando, mas acredito que sim, essa enxurrada de dólares no mercado, e que, a meu ver, é o que está dando aí essa subida nas bolsas, e que é como se fosse um organismo doente, assim, terminal, mas que está recebendo uma dose absurda de morfina e que está numa sobrevida. Mas o meu ponto que eu queria colocar é o seguinte:
você entende, assim, se concorda com o que eu estou falando e se você não acha que esse mecanismo global de exportação de inflação dos Estados Unidos para o mundo vai ter enfim, quando é que isso vai terminar? Na tua visão, você percebe isso como eu percebo, assim, você percebe esse mecanismo, assim, essa exportação de inflação, que, na verdade, eu acho que vai dar numa estagflação, né? Porque é um excesso de moeda sem produção. Obrigado. Falhou. Olha, É um excesso de moeda. Como é que é? Desculpa. Teve uma falha no final da sua pergunta. Você falou é um excesso de moeda sem produção, alguma coisa assim. Sem produção nenhuma, ele falou. Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo, por exemplo, você pega aqui numa escala menor, o que acontece aqui no Brasil? O governo disse que abriu linhas de crédito para empresários para que eles não demitam, né? Só que, assim, os empresários podem pegar dinheiro de forma muito simples e, na verdade, não é que eles não possam demitir, eles podem demitir, sim. 50% da sua folha de pagamento, enfim, dos seus empregados. Assim como, por exemplo, os Estados Unidos também está jogando uma quantidade absurda de dinheiro, mas que esse dinheiro, na verdade, ele vai para a ciranda financeira, ao invés de ir para a produção. Então, a minha questão eu vejo isso como uma exportação de inflação. Os Estados Unidos, na verdade, está exportando a sua inflação e mantém assim esse domínio através dessa política monetária de exportação de inflação, que eu acho que aí vai casar com o título da tua palestra, que é a soberania. Ou seja, os Estados Unidos retira a soberania de outros países, impondo a países periféricos o poder do dólar, que é o que está sendo questionado, creio, assim, que é uma falácia. Assim, é como você colocou, o dólar foi aceito, é impressionante a capacidade de aceitação do dólar, mas até que ponto que isso vai? Essa é a minha questão. Até quando é que vai cair a falácia do dólar? Seria essa a questão. Marco Silveira, você quer complementar a pergunta ou vamos deixar o José Luiz responder primeiro? Não, deixa ele responder outra pergunta. Tá bom. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito boa e ela diz respeito a uma questão que é crucial na geopolítica mundial hoje. Eu nasci em 1960. Nasci em Moçambique, na África Oriental, uma colônia portuguesa à época, rodeada de países de língua inglesa. A moeda referência para o comércio externo, para exportações e importações, a moeda referencial ali era a libra esterlina, não era o dólar. Em regiões da África Ocidental, a moeda referência era o franco francês, não era o dólar. O dólar se torna a moeda hegemônica no mundo a partir dos anos 70. Ela elimina a chamada zona do franco e a zona da libra. E isso é o poder imperial que os Estados Unidos têm. E vejam qual é a diferença que eles têm em relação a nós. A União, aqui no caso, o nosso governo federal, a União, pode comprar em reais qualquer bem ou produto que esteja oferecido em reais, ou seja, qualquer bem ou produto produzido aqui dentro. Os Estados Unidos, como eles têm uma moeda que é reserva de valor global, podem comprar qualquer bem e serviço em qualquer lugar do mundo com uma moeda que eles emitem. Por isso, os Estados Unidos têm um déficit comercial brutal, ano após ano. Isso não é um problema. Para nós seria, porque um déficit comercial nosso teria que ser pago em dólares que nós não emitimos. Os Estados Unidos pagam o seu déficit comercial em dólares que eles emitem.
Então, não é um problema os Estados Unidos terem perdido indústria para a China, porque eles compram o produto chinês e pagam em dólar que eles emitem. Esse é o poder imperial. Eles não exportam inflação. Essa caracterização está errada. Eles simplesmente não têm limite algum à sua capacidade de emitir dólares e ordenar gastos em dólares. Nós temos o limite, que é a nossa capacidade produtiva. Os Estados Unidos têm como limite a capacidade produtiva do planeta. Porque todos os países do mundo venderão qualquer coisa para receber dólar. Portanto, os Estados Unidos podem ter um déficit fiscal elevadíssimo e um déficit comercial elevadíssimo, coisa que quebraria qualquer outro país do mundo. Eles não, porque eles têm dólar. Qual é o problema que surge? O problema que surge é que a moeda referência no mundo normalmente é a moeda referência da maior potência econômica, militar e política. É uma combinação de poderio econômico. Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo, ainda. Com poderio político e militar que decorre disso, que faz com que o dólar seja essa referência. Como a libra esterlina foi durante 200 anos. E ela foi perdendo essa capacidade. Após a Primeira Guerra, em uma parte, após a Segunda Guerra, perdeu toda a influência que tinha nas Américas, sobreviveram as colônias inglesas, ex-colônias inglesas, e nos anos 70 acabou. Hoje a Inglaterra não compra nada em libras fora da Inglaterra. Ou muito pouco, né? A moeda é referência ao dólar. O que ocorre à escala global é a ascensão da China. A maior ameaça da China aos Estados Unidos é ela passar a constituir uma zona econômica onde as transações comerciais passem a ser denominadas em renminbi, que é a moeda deles. No momento em que a China conseguir emplacar a sua moeda como uma moeda de referência para contratos, para preço de commodities, para negociações em bolsa no mundo inteiro, aí os Estados Unidos vão ter uma crise. Porque, a partir daí, eles vão passar a ter que limitar os seus gastos àquilo que a sua própria economia puder oferecer. Porque o dólar deixará de ser uma moeda universalmente aceita. Eu quero dizer que isso não é uma coisa rápida, nem é uma coisa simples. Por menos que isso, países já foram à guerra, né? A verdadeira natureza do chamado imperialismo norte-americano não é mais a multinacional americana instalada aqui, que remete lucros para lá. Isso é absolutamente secundário hoje. Ter uma empresa americana em qualquer lugar do mundo que realiza lucros e os transfere aos Estados Unidos, isso hoje para os Estados Unidos é absolutamente secundário. O central é que eles vêm aqui em dólar, compram qualquer coisa. Compram soja, não é o caso porque eles produzem soja, mas se fosse o caso, eles comprariam qualquer produto nosso com uma moeda que eles emitem e que não lhes custa nada produzir, não precisa nem imprimir, né? A gente costuma falar em imprimir moeda com uma memória histórica de que a moeda era impressa. No Brasil, só 4% da moeda que circula é impressa. 96% é uma moeda contábil que circula entre bancos. Quando você faz uma TED de um banco para o outro, não vai um caminhão lá com cédulas fazer a entrega. É uma troca de sinais em uma rede de computadores que faz com que essa troca ocorra. E a emissão de moeda se faz apertando um botão hoje. A emissão de moeda não é impressão de moeda, são coisas distintas. Então, assim, esse é o poder imperial que os Estados Unidos têm. Nós temos uma soberania num território de 210 milhões de habitantes para a nossa moeda. Os Estados Unidos têm uma soberania num planeta com 7 bilhões de habitantes para a moeda deles. Essa é a diferença, por enquanto. Porque a grande ameaça da China aos Estados Unidos é a China, no horizonte talvez de 15 a 20 anos, virar de fato a principal economia do mundo. Ela já é o principal parceiro comercial do mundo. Já é o país com o qual a maioria dos países do mundo tem mais relações comerciais. Mas ela ainda não é uma economia maior que a economia. Quando for, a tendência
é que o renminbi comece a substituir o dólar. Aí a gente terá uma crise política. Então, você não enxerga um problema, enfim, uma questão maior, o fato do déficit americano. Você não vê isso como um problema maior na economia deles e do mundo, por consequência? Nenhum problema. O déficit público deles, como o nosso, aqui é pago em reais, lá em dólares. Portanto, nenhum problema. O déficit comercial, eles também pagam em dólar. Pra você ter uma ideia, nós temos 300 e poucos bilhões de dólares em reserva. Sabe em que é que mais de 90% disso está em títulos da dívida americana? Sim. Mais de 90% das nossas reservas estão denominadas em títulos da dívida pública americana. A China tem 1 trilhão e não sei quantos bilhões de dólares. Tinha há uns anos atrás, talvez mais agora. Americano. É o maior talvez mais. credor. Maior credor. O Fundo Soberano do Kuwait tem 600 bilhões de dólares em títulos da dívida americana. O Fundo Soberano da Noruega tem uma fortuna em títulos da dívida americana. Aí você não vê problema, Então, assim, por exemplo, você não vê problema na questão o Brasil era... Você tem uma ideia? Olha que coisa curiosa. O Brasil era o 5º maior credor dos Estados Unidos. O Brasil era o 5º, hoje não é mais, mas há uns anos atrás era o 5º maior detentor de títulos da dívida americana. Portanto, tecnicamente, o 5º maior credor dos Estados Unidos. Quem estava bem com isso? Nós ou eles? Eles, não nós. Eles. Porque eles têm um poder de tal forma... Os Estados Unidos que deve à China? Oi? Desculpe, não é os Estados Unidos que tem uma grande dívida com a China? Tem uma dívida grande com a China, claro. Porque eles compram da China produtos industriais, têm um déficit comercial com a China há 20 anos brutal e vão pagando isso com dólar. E a China transforma esses dólares em títulos da dívida dos Estados Unidos, também em dólar. Eles trocam bens e serviços por papel, que não é, hoje não é nem papel físico, hoje é um sinal do computador. São bytes, né? É um sinal do computador. Olha, você tem um crédito comigo de 1 bilhão, de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Está anotado aqui. Pronto. A vida de todos nós seria muito fácil se nós pudéssemos gastar emitindo moeda própria. Cada um de nós emitisse moeda própria e essa moeda fosse aceita e emitisse dívida e ela fosse aceita sem limites. Isso não acontece, porque os nossos limites estão dados pela nossa capacidade de gerar receita numa moeda que não emitimos, que nos permita saldar as nossas dívidas. Portanto, isso determina o limite do crédito que a gente tem e o limite das despesas que a gente tem. Os Estados Unidos não têm problema em dever para a China neste momento. Isso é um problema da China, como é um problema nosso. A questão é como a China vem utilizando de forma plena os seus fatores de produção há 40 anos. Vem sendo uma das economias que mais cresce no mundo há 40 anos. Todas as projeções apontam para o fato de que a China, em 15 anos, provavelmente se transformará na maior economia do mundo. E aí é pouco provável que a China não passe a exercer a prerrogativa de ter a sua moeda como reserva global de valor. Porque é uma vantagem enorme um país poder fazer isso. E aí o conflito com os Estados Unidos é imediato, né? Imediato. Porque significa que o dólar... Isso vai começar a acontecer aos poucos. Vai acontecer quando o Banco Central brasileiro, que hoje tem mais de 90% das suas reservas internacionais em títulos da dívida americana, resolver começar a diversificar. Ter uma parte das reservas em dólar, uma parte em renminbi. No dia que acontecer isso, começa o declínio dos Estados Unidos como a superpotência hegemônica do mundo. Quando o Fundo Soberano do Kuwait começar a diversificar. A sério, né? Eles já diversificam, mas muito pouco. Em geral, de 80% a 90% dos fundos têm as suas reservas em dólar. Quando isso começar a cair para 70%, 60%, 50%, os Estados Unidos vão passar a ter um problema grave. Grave.
porque eles se acostumaram Eles com vão o padrão fazer- de gasto que não produz. Vão fazer guerra antes disso. Eles vão fazer guerra antes disso. Não sei se vão fazer guerra no sentido convencional do termo, porque uma guerra ninguém ganha hoje. Uma guerra entre duas potências globais é uma guerra que todos perdem, inclusive os que não entrarem nela, né? Mas é evidente que o conflito político vai se agudizar muito, né? Ele já existe hoje, né? Ele já existe hoje. Porque já existe toda essa retórica do Trump contra a China. Tem razões de ordem eleitoral, claro, as eleições estão aí à porta, mas é também a percepção que o establishment americano tem de que a tendência, no médio prazo, é que os Estados Unidos percam a condição de principal potência do mundo para a China. O que, do ponto de vista histórico, não é nada de anormal. A China era a maior economia do mundo até cerca de 1800. Ela é superada pela Inglaterra quando a Inglaterra faz a Revolução Industrial. Mas a maior economia do mundo, até o ano de 1800, 1820, era a China. Ela, 200 anos depois, está caminhando para retomar uma condição que ela já teve. E as razões são absolutamente normais. É a maior população do mundo, é, historicamente, o berço das maiores inovações tecnológicas do mundo. É da China. Muitas inovações tecnológicas que o Ocidente se apropriou, reelaborou, têm origem na China. A superioridade bélica do Ocidente, que começa no século XVI, baseado em armas de fogo, em canhões, embarcados em navios, a origem disso é a China. Quem inventou a pólvora e quem utilizou primeiro a pólvora como arma de guerra foram os chineses. Quem primeiro construiu navios com envergadura para navegar por oceanos foi a China. Foi a China. Não foi Portugal, não foi Espanha, foi a China. A China simplesmente estará retomando um lugar que, na maior parte dos últimos 2.000 anos, foi dela. Isso não é torcida. Eu não estou torcendo por isso, nem a favor, nem contra. Estou constatando um dado histórico. Né? Um dado histórico. É da China que vieram os primeiros conhecimentos de medicina. E isso não é porque os chineses são melhores que os outros. É porque eles são muitos. Eles são muitos. É muita gente. Exatamente. Concordo plenamente. E são muitos porque, historicamente, desenvolveram uma capacidade produtiva capaz de sustentar muitos. Por que é que a Líbia tem 5 milhões de habitantes e o Egito tem 70? São países mais ou menos do mesmo tamanho. O Egito tem o Nilo. E o Nilo tinha a capacidade de alimentar muitos milhões de pessoas, coisa que a Líbia não tinha um rio com forte. Então, condições naturais e condições desenvolvidas pelos seres humanos determinaram isso. Há uma curiosa, por que civilizações sofisticadas que a América teve não se transformaram em potências globais? Por que os incas ou os astecas não descobriram a Europa e foram os portugueses e os espanhóis que descobriram a América? Porque, por exemplo, os astecas conheciam a roda. Os incas não conheciam a roda. Os astecas não tinham animais de tração. Os incas tinham animais de tração. Os incas tinham animais de carga. Os astecas não tinham. Os astecas conheciam a roda. Se os animais de carga dos incas e a roda dos astecas se tivessem encontrado em algum momento, teria dado um impulso econômico e tecnológico brutal. Isso nunca aconteceu, porque entre os dois impérios tinha uma barreira ecológica, que era a barreira das florestas equatoriais e das florestas da região do Istmo e da região que hoje é o Panamá, Honduras, El Salvador, etc. Então não havia comunicação entre eles. Por que civilizações sofisticadas na África, muito sofisticadas, que teve particularmente na África Ocidental, tiveram limitações à sua expansão? Porque todos os equinos da África não são domesticáveis. Domesticável é o cavalo.
No entanto, o cavalo não sobrevive à mosca de tsetse, que é endêmica na África. As zebras, sim, mas a zebra não é domesticável. Então, são fatores que fizeram com que o desenvolvimento tecnológico tivesse barreiras. Obrigado. Marcos. Opa, vamos lá? Na realidade, eu acabei fazendo um conjunto aqui, né? Então, vamos lá. Zé Luiz, então, assim, pelo que você expôs, né, eu já tinha também, que a recessão, ela basicamente é uma decisão governamental, quase que isso, né? Apesar de não aparecer. E quais são os setores realmente que são beneficiados, né, na sociedade com a recessão? Explicar com clareza por quê, né? Depois, assim, uma coisa para ficar bem objetiva também, né? Quais são os setores na sociedade que são os maiores inimigos da sociedade? E o que podemos fazer coletivamente, está entendendo, para fazer uma resistência contra isso? Vamos lá. Há um setor que, obviamente, não está minimamente preocupado com o mercado interno, que olha para o Brasil apenas como custo. É o setor agroexportador. Todo o setor agroexportador está se lixando se o Brasil vai bem, se vai mal. Ele quer mão de obra barata e vender a soja dele para o exterior ao melhor preço possível, vender a carne bovina, vender o café. Todo o setor agroexportador não tem nenhuma preocupação com o mercado interno. O segundo setor é o setor financeiro. Por quê? O setor financeiro, e isso é uma coisa mais sofisticada de explicar, mas os bancos também emitem moeda. Os bancos também, não a chamar que a gente chama de M1, mas eles emitem M2, M3, porque entendem e não querem concorrência. Para os bancos, haver uma política de segurar o gasto público e controlar a emissão de moeda nacional é boa. Por quê? Porque eles, bancos, não têm limite à sua emissão de moeda. Vamos imaginar aqui o seguinte, preste atenção que isso é uma coisa mais sofisticada. Quando eu deposito 100 mil reais na minha conta do banco, eu tenho 100 mil reais. 100 mil reais estão lá e eu posso usá-los quando eu quiser. Só que o banco vai deixar lá 10 mil e vai emprestar 90 mil para qualquer um de vocês. Esses 90 mil vão ficar no banco, porque vocês não levam isso aí para casa. Portanto, eu tenho 100 mil e quem pegou 90 mil tem 90 mil. Ao deixar o depósito no banco, o banco vai deixar mais 9 mil reais em reserva e vai emprestar 81 mil para outro. Então, vejam o seguinte, com os 100 mil reais de depósito que eu fiz, o banco já fez 271 mil reais em empréstimos, com os mesmos 100 mil reais. O que é que o banco fez? Criou moeda. Ele criou moeda. Ele transformou 100 mil reais num fundo do qual ele conseguiu lastrear empréstimos de 270 mil reais e mais, né? Que isso é exponencial. Né? Cada um que pega o empréstimo, o dinheiro fica no banco, o banco passa a ter aquilo lá. O que é que o banco precisa ter? Precisa ter uma reserva física para, na hora que qualquer um desses precisar sacar, ele precisa ter. Mas o banco sabe o seguinte, não vai sacar o dinheiro todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém vai. Os agentes econômicos movimentam o seu dinheiro pelos bancos. E se sai de um banco, vai para o outro. Que, por sua vez, o correntista desse outro banco mandou o dinheiro para um correntista desse aqui. Portanto, os bancos privados, eles também criam dinheiro. Eles criam moeda. O tempo todo. E é evidente que a moeda estatal, de certa forma, concorre com a moeda bancária que os próprios bancos fazem. Portanto, eles não têm interesse numa política monetária mais expansiva, porque isso, de certa forma, restringe a necessidade de crédito bancário, restringe, portanto, a atividade deles e estabelece uma concorrência com o poder que eles têm hoje de emitir moeda. Costuma-se dizer que banco é grande demais para quebrar. É verdade. É verdade. Seria um pandemônio se o Bradesco quebrasse. O problema é que numa crise deste tamanho, até um banco como o Bradesco corre o risco de quebrar. Por uma razão simples. Se a inadimplência bater, costuma ser 2%, 3%, se a inadimplência bater 15% ou 20% dos créditos que o banco tem a receber, o banco vai ter problemas.
Por quê? Porque o banco não tem capital para isso. Os protocolos de Basileia obrigam os bancos a manter uma reserva de 9% dos seus depósitos. No Brasil, o Banco Central é mais rigoroso, exige, acho que um pouco mais, creio que 12%. Mas significa o seguinte, se o calote no banco passar de 15%, o banco não segura, ele vai quebrar. E como o banco não pode quebrar, a União já adiantou um pacote de aumento de liquidez aos bancos, para os bancos poderem refinanciar dívidas e evitar calote. O tal 1 trilhão e 200 bilhões. E na emenda constitucional 10, a PEC 10, está o Banco Central por comprar títulos privados dos bancos, que é o seguinte, assumir o risco. Uma carteira de 10 milhões de reais que o Banco Itaú tem, que dos quais talvez 1,5 milhão não sejam recebidos nunca, o Banco Central está autorizado a comprar a carteira e, portanto, assumir o risco. Por quê? Porque banco não pode quebrar. Porque quando quebra, não é o banqueiro que quebrou. Quem quebra é o correntista. O correntista que colocou lá um monte de dinheiro vai descobrir que o dinheiro não está lá guardado. O dinheiro circulou, foi emprestado, reemprestado, triemprestado, e como nesse meio tempo tem 1, 2 calotes no meio, o dinheiro não existe mais. Existe um fundo garantidor, organizado pela FEBRABAN, até 50 mil reais. Se um banco quebrar, quem tiver mais que isso lá vai tentar disputar uma parcela na massa falida. Banco não pode quebrar. Por isso, o banco tinha que ser público. Banco não pode ser privado. Porque é da natureza de uma empresa privada poder quebrar. O banco não pode quebrar. O pandemônio que se instalaria aqui se um banco do porte do Bradesco, do Santander ou do Itaú quebrasse é inimaginável, com consequências desastrosas. Não para a família que controla o banco, porque tem patrimônio salvo em outras coisas, mas para os correntistas, para as empresas que têm lá capital de giro, seria um desastre. Então, esses dois setores não têm interesse numa política... porque olha a economia brasileira apenas com custo. E, portanto, quanto mais baixo custar o trabalho, melhor, porque ela ganha mais exportando soja. O outro setor, porque não quer concorrência. E há um terceiro setor que já teve importância aqui, né? Quem regula de idade comigo, lembra que nos anos 80, qualquer medida econômica do governo era repercutida no Jornal Nacional pelo Antônio Hermílio de Moraes, pelo presidente da Fiesp, o Mário Amato, pelo Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen. Hoje, qualquer medida econômica do governo é repercutida pelo economista-chefe do Santander, pelo economista-chefe Bradesco, pela consultoria financeira XYZ. Isso mostra uma mudança de poder político. O poder político gravitou do capital industrial para o capital financeiro e para o capital agrário. Quem manda no país hoje é uma coalizão entre o setor financeiro e a burguesia agroexportadora. Gente, temos uma última pergunta aqui do Arthur e a gente já tem que caminhar para o encerramento porque já vai dar quase 2 horas de gravação, tá bom? Senão o arquivo de vídeo fica muito pesado. Então vamos fazer essa última pergunta e a gente já vai encaminhando, tá bom? Pode fazer, Arthur. Eu acho que tinha alguém na fila aí. Eu vi ali, eu acho que o Edu estava na fila. O Edu vulgo Lídia. Não sei se ele ainda está aqui. Boa noite. Meus parabéns aí pela apresentação. A gente ganha muito aí escutando você. Eu tenho uma pergunta curta para você sobre a questão da autorização para emissão da moeda, só para ficar claro. Como é que se daria essa expansão monetária? Posso só aproveitar deixa eu só aproveitar uma coisa, Luiz. Só aproveitar para somar essa pergunta, uma dúvida minha também, da sua fala, e que o Alexandre já tinha mencionado, essa questão, junto com quer dizer, você está defendendo a emissão de moedas e a gente tem essa reserva de moedas.
né, essas reservas em dólar. Então, você defende que ao invés de gastar a reserva, a gente deveria emitir moedas. Eu não sei se complementa, mas talvez acho que dê para responder junto. Então, vamos lá. Primeiro, não é preciso autorização para emitir moeda. O governo federal emite moeda todos os dias. Quando o governo federal ordena um gasto, ele emite moeda. Depois, ele vai, via impostos e via emissão de dívida, esterilizar essa moeda no todo ou em parte. Mas todo o ordenamento de gastos se dá por uma ordem do Tesouro Nacional emitindo moeda. A emissão de moeda não é regulada. A regulação que nós temos é o teto de gastos, a emenda constitucional 95, do teto de gastos, que é um despropósito, porque ela condiciona a União a, durante 20 anos, manter a sua despesa no patamar 2017, o que é um total e absoluto despropósito. Esse ano, pela pandemia, o Congresso aprovou uma exceção, mas, em tese, isso volta a vigorar no que vem. E isso é um desastre. O Brasil não sobrevive mantendo o mesmo patamar de gastos de 2017. É absolutamente inviável isso. Essa é a limitação que tem que ser derrubada. Não há a emissão de moeda, é uma coisa que ocorre todos os dias. Sempre que alguma despesa do governo é feita com emissão de moeda. Sempre. Por que não faz sentido vender reservas para ordenar despesas em reais? Porque nossas reservas são em dólar. Nós precisamos delas como seguro das nossas importações. Nós podemos, conforme o quadro internacional, ter um déficit em conta corrente. Ou seja, não gerar dólares suficiente para pagar as nossas importações e os serviços que nós contratamos lá fora. Quando isso ocorre, ter reservas nos dá a possibilidade de arcar com esses compromissos. O Brasil quebrou várias vezes nos anos 80 exatamente por não ter dólares. Nós nunca quebramos em cruzeiros, ou em cruzeiros novos, ou em cruzeiros reais. Nós quebramos sempre em dólar. A Venezuela quebrou em dólar, porque ela perdeu a capacidade de gerar dólares para custear importações. Ela não quebrou em bolívares. O Brasil nunca quebrou em moeda nacional. Quebrou em dólares. A partir dos anos 2000, em função de um sucessivo superávites comerciais, quando os preços dos produtos primários se aumentaram significativamente pela entrada da China como grande comprador global, o Brasil acumulou reservas. Esse é o seguro que nós temos hoje para poder ter autonomia na nossa política econômica, na certeza que, ao contrário da Argentina, não teremos um constrangimento externo, porque temos dólares em caixa o suficiente para pagar nossas importações de 1 ano e meio. Se nós não vendêssemos um centavo hoje ao exterior, nós teríamos dólares para pagar as importações durante 1 ano e meio. Como continuaremos vendendo, mais ou menos, nós temos um colchão ali de reservas internacionais que nos dá a segurança de que nós não teremos uma crise provocada por escassez de dólares, como tivemos inúmeras em toda a história do Brasil, e deixamos de ter a partir de 2005, 2006, quando o Brasil passou a acumular superávites comerciais significativos e formou esse colchão de reservas internacionais. O Brasil não precisa contratar empréstimos lá fora. Agora eu estou vendo que o governo federal está contratando 4 bilhões de dólares de empréstimo lá fora, equivalente a cerca de 20 bilhões de reais, e diz que é para pagar o auxílio de 600 reais. Isso é mentira. Estão fazendo isso para dar base à narrativa de que o dinheiro acabou. Porque, veja, os 600 reais não são pagos em dólares, são pagos em reais. Se vierem 4 bilhões de dólares aqui, eles vão se somar às reservas e o governo vai emitir reais do mesmíssimo jeito para pagar os 600 reais. Ou seja, não faz o menor sentido pegar um empréstimo externo para pagar uma conta que é paga aqui dentro em reais. E não faz sentido pegar um empréstimo externo numa situação em que hoje o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas. Portanto, o único sentido disso é político.
é reforçar a narrativa de que o dinheiro acabou. Porque eles se preparam na próxima curva, no momento em que a pandemia afrouxar, para voltar à política de corte de gastos da União, a política de freio de mão puxado, uma política que vai manter uma situação de desemprego e subemprego estrutural no Brasil. Essa é a razão, uma razão de natureza política e de política interna. Ok. Eduardo, desculpa, eu não tinha visto a sua pergunta ali no chat, tá? Agora, então, seria a última fala do Arthur, para a gente poder encerrar. Boa noite. Eu não sei se minha pergunta ela vai abrir uma resposta grande ou não, mas enfim. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo e a presença do José, com essa explanação. E eu queria também fazer uma fala no sentido de trazer um contexto para autista. Tem dois aspectos da política econômica para autista que dialogam com esse tema, né? Um aspecto é a defesa de sempre manter o dinheiro em circulação, né? Dentro da teoria marxista mesmo, da leitura de economia política, tem uma discussão sobre a crítica de Marx ser ao capital e não ao capitalismo, né? Ser ao próprio acúmulo. E dessa maneira, eu acho que dialoga bastante com a teoria prautista e vai na contramão de buscar construir impérios com reservas econômicas que acabem criando diretrizes de colonização global, né? E a ideia de Proust de manter o dinheiro em circulação vai bem de encontro a não estagnar, não deixar estático o recurso, a riqueza produzida, e sim buscar sempre estar mantendo ela em investimento, em algum benefício para a sociedade. E o segundo aspecto, que pelo que eu entendi numa resposta sua, teve uma crítica a essa ideia de moedas locais, na visão prautista tem uma necessidade de se trazer uma importância, trazer uma centralidade para outras formas de troca que não seja só a moeda, né? Meio que uma proposta de anti-monetização da economia. Não totalmente anti, mas a gente vive um processo de intensa monetização, cada vez mais formas de se monetizar, né? Hoje em dia, com essas criptomoedas, é mais um novo jeito. E Proust tem uma proposta de se favorecer o escambo e as trocas locais. Quando você cita esses aspectos da importância de ter um Estado da União, né, como você está chamando, de emitir a moeda, e fala que o surgimento das moedas locais ele vem de um desequilíbrio, né, de um aspecto insalubre da economia, vai um pouco na contramão desse princípio de manter o dinheiro em circulação, visto que muitas vezes as riquezas que as pessoas produzem não são em moeda, são outros tipos de riqueza, e essa possibilidade de favorecer o escambo, ela permite que essas pessoas que têm outros tipos de riqueza consigam trocar e ser assim economicamente ativas. Então, essas moedas locais, meio que em contraposição ao que eu entendi do que você falou. Posso falar? Então, veja, elas eu acabam não sou trazendo a sua contra. autonomia.
Pode falar. Vamos lá. Eu não sou contra a existência de moedas locais. O que eu digo é que, quando elas se generalizam, elas normalmente isso é reflexo de uma situação de crise. Elas não é o reflexo de um processo como o que eu imagino que vocês defendam. Eu não tenho muita informação em relação a isso. Não é para um processo de autoconsciência, de auto-organização, de estabelecer outras formas de viabilizar trocas, de serviços. E quando ela se genera, olhando empiricamente a experiência argentina, que foi muito forte, e algumas experiências aqui em comunidades. Isso não acontece aqui em Botafogo, onde eu vivo, isso acontece em favela. Isso acontece em áreas de população de baixa renda, onde o nível de desemprego e subemprego é maior, onde o nível de insuficiências materiais é maior. Portanto, isso invariavelmente reflexo de crise, é reflexo problema. É uma forma de se responder a isso? É a solução disso? Não. Não acho que seja. É um paliativo, é uma forma de ajudar as pessoas a sobreviverem numa situação de crise. Mas o centro é buscar mudar as políticas econômicas e macroeconômicas nacionais de forma a reduzir as crises ao mínimo e tentar evitá-las. Isso é o centro, né? Isso é o centro. E aí, enfim, não sei se a gente tem uma diferença filosófica sobre isso, eu espero que não, porque a rigor a gente busca as mesmas coisas, né? Buscamos uma sociedade que supere a injustiça, que supere a desigualdade, que supere todas as formas de opressão que sobrevivem na sociedade humana, e acho que isso aí é o que nos une, né? E eu vejo essas formas de auto-organização que resultam em moedas locais como um mecanismo de resistência a uma situação que é uma situação desconfortável, uma situação ruim, uma situação de crise, né? Uma situação de crise. É uma resposta a um problema. Nós vimos isso, e aí não estou falando em moeda, estou falando em outras coisas. Na insuficiência do Sistema Único de Saúde, que por mais que tenha sido o grande esteio que o Brasil teve para enfrentar a pandemia, ele é subfinanciado há muito tempo e, portanto, insuficiente. Nós vimos experiências de auto-organização em áreas de favela, no Rio de Janeiro e em São Paulo, impressionantes. Da comunidade, ela própria, contratar uma equipe médica, contratar uma rede de ambulâncias, contratar vigias de rua que tiveram treinamento básico em saneamento e em informação em relação ao Covid, para fazer o acompanhamento dos moradores. São formas de auto-organização espetaculares e que, obviamente, têm que ser incentivadas e aplaudidas, mas elas em si também são o reflexo da crise de um Estado que não chega a todos, de um Estado que não conseguiu universalizar serviços, de um Estado que, por mais que o SUS seja o que a gente tenha de melhor, ele é muito aquém daquilo que seria necessário. Quer dizer, mesmo essas experiências que têm que ser incentivadas e aplaudidas são uma reação muito positiva, mas a reação a um problema que o ideal era que não existisse. Eu queria agradecer o convite, sim, foi muito bom para mim conversar com vocês. O aprendizado é sempre mútuo, né? Seja por aquilo que eu escuto nas perguntas, seja por aquilo que eu sou obrigado a pensar em cada resposta que dou, eu saio melhor de cada debate desses que eu participo. E eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado aí pela palestra também, tá bom? Excelente, realmente, um grande aprendizado, tá bom? E parabéns, tá? Gostei muito, realmente. Muito obrigado pela aula. José Luiz, a gente realmente foi uma participação aí muito grande do pessoal. O nosso grupo aqui está espalhado pelo Brasil, né? O Dina, que acabou de falar, está em Belém do Pará, e a gente tem gente de vários estados aqui interagindo. Foi
realmente uma conversa com uma participação super interessante. Suas contribuições, acho que trouxeram muita reflexão para nós, né? Que estamos o tempo todo tentando, a partir da teoria de Prout, pensar suas aplicações práticas e estudar como ser, porque ela é uma teoria que deve se ajustar ao tempo, ao lugar e à pessoa. E para isso a gente tem que realmente refletir, e é muito bom quando a gente pode refletir com pessoas que realmente estão buscando, como você terminou sua fala agora, né? Buscando um caminho de mais igualdade social e tudo mais, né? Uma economia mais distribuída, vamos dizer assim. E então a gente agradece você, agradece o Marcos por ter te convidado, que foi super legal, né? Trazer essa conversa para cá, essa discussão sobre a moeda. E de repente a gente pode até mais para frente marcar uma outra discussão quando a gente for fazer aqui trazer um pouquinho mais sobre o que Prout propõe. De repente, te convidar para participar, não como palestrante, mas como debatedor da conversa mais para frente, que pode ser super rica também, né? Ok, estou à disposição. Marcos tem meu contato e o que eu puder ajudar, estou aí para isso. A gente é sempre uma boa relação de troca e a gente sempre ensina e aprende, e isso é muito bom. Marcos, você quer falar uma última palavra para a gente fechar? Não, só agradecer, né? E independente também dessa nova essa estrutura que você falou, que eu achei bem interessante, criar um debate e chamar, por exemplo, ele para debater, e alguma outra pessoa também, né? Também poderia conversar com ele, porque eu sei que ele consegue falar sobre vários temas, né? De repente, daqui a uns 30 dias ou 60 dias, né? Se ele tiver agenda e o grupo quiser, ele pode falar sobre algum outro tema para poder a gente entender melhor a panorâmica nacional e mundial, né? Eu estou muito satisfeito de ter assistido, né? E vou procurar no site, no Facebook dele, tem outras dados, de acompanhar ele mais de perto. Muito obrigado, Zé Luiz, obrigado a todos aí. Qual que é o perfil no Facebook para a gente poder colocar aqui para o pessoal também seguir? Depois... Eu tenho um perfil e tenho uma página, ambas com meu nome, José Luiz Fevereiro. Luiz com S. Ok. Tenho um perfil e tenho uma página. Legal, gente. Obrigado, então. Até a próxima quinta. Boa noite. Vamos pedir para todo mundo aparecer para a gente tirar uma fotinha? Sim. Deixa eu colocar aqui na visão. Quem puder ligar as câmeras aí para a gente bater uma foto aqui da participação. Já uma ou duas pessoas tiveram que sair um pouquinho mais cedo, mas ainda tem pessoal aqui. Alguém mais que tem para ligar a câmera? Eu mesmo não liguei. Agora eu tô vendo. Peraí. Aí. Meu irmão estava ali também. Deixa eu botar aqui mais uma vez. Aê! Ô, Lokesh, e tem como pegar essa palestra e colocar ela num formato de WhatsApp para a gente poder mandar para outras pessoas? Sim, a gente vai fazer o quê? A gente vai publicar agora no Instagram, no YouTube do Prout, tá? Ele já tá, eu já estou com acesso dele, então eu vou começar a publicar as palestras. E aí a gente só manda o link para as pessoas no WhatsApp, as pessoas acessam pelo YouTube, porque o arquivo de vídeo é muito pesado, né? Mas aí lá no YouTube a pessoa consegue assistir. Tá bom, mas talvez tenha alguém que saiba colocar ele como WhatsApp, né? Deve ficar muito mais fácil a gente divulgar, né? Não, um arquivo de 2 horas de vídeo é impossível. Tá bom. É muito pesado. Ok, então. Acho que o WhatsApp tem um máximo de 1 minuto, por aí.
Ok, gente, eu estou mandando aqui a foto. Maravilha, eu vou encerrar. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, João Luiz. Até. Até mais.